Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. É o que Jesus, ele assevera nesta parábola, chamada Parábola das Bodas, registrada em Mateus capítulo 22, dos versículos 1 até os versículos 14, versículo de número 14. Jesus está falando de uma festa de casamento, a festa das bodas. Um rei que manda convidar pessoas para a festa de casamento de seu filho. Nós vemos que os mensageiros, eles vão e fazem o convite, e vemos que os primeiros convidados, eles fazem pouco caso deste convite e arranjam desculpas para se justificarem, para não estarem presentes na festa das bodas. E conforme escrito no Evangelho de Mateus, vemos que estes convidados fizeram pouco caso. Um disse que tinha que comprado um campo, o outro disse que tinha que cuidar do seu negócio. Mas vemos que Lucas, falando sobre, no capítulo 14, vemos Lucas falando sobre este mesmo assunto, realçando, enfatizando alguns outros detalhes para estes que rejeitaram o convite. E o versículo 18 do capítulo 14 de Lucas diz assim: e todos a uma começaram a excusar-se, e disse o primeiro: eu comprei um campo, importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Já o segundo, o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E um terceiro disse, o outro disse: casei-me com a minha esposa, portanto não posso ir. E vemos então o pouco caso, a desculpa destes primeiros convidados. E conforme a palavra do Senhor nos diz, que os mensageiros destas boas novas, ou deste convite, primeiramente nós vemos que foram enviados para os judeus, os primeiros convidados. E nós vemos o próprio João, no seu Evangelho, no capítulo de número 1, falando dessa rejeição, o fato deles não aceitarem ou rejeitarem Jesus como o Messias, como ungido da parte de Deus. Então, João, no capítulo de número 1, nós vemos aqui João escreveu aqui da seguinte forma: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Só que o versículo 12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E vemos então que o rei, ele não ficou satisfeito, e ele estende agora esse convite para outras pessoas. E agora já não era mais repetir esse convite àqueles que rejeitaram, mas ele estendeu o convite agora a todos, né? Vemos que alguns, além de rejeitarem o convite, conforme está escrito, ainda maltrataram os servos, e alguns até mesmo mataram. E vemos que muitos, conforme muitos profetas, sofreram perseguições, muitos foram mortos por serem portadores da palavra de Deus, ao qual as pessoas rejeitavam ouvir. Mas vendo que agora esse convite ele é estendido a todas as pessoas,
E este papel hoje desse mensageiro, dos mensageiros, somos nós, a Igreja de Cristo. Jesus, na grande comissão, disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que rejeitar será condenado. Então vemos aqui agora o rei dizendo neste evangelho de Mateus, capítulo 22, então diz aos servos: na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Agora vocês vão para lugares diferentes. E depois, à saída dos caminhos, convidai para as bodas a todos que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto pessoas boas quanto ruins, e de repente a casa, o local da festa estava cheio de pessoas. Mas o rei observa que no meio de todas estas pessoas havia um homem que não estava trajando de forma adequada, que não estava vestido para esta festa de acordo com o que deveria ser. E segundo os estudiosos, antigamente aqueles que participavam das festas, segundo a tradição, eles teriam que se vestir. Muitas das vezes as vestes eram fornecidas pelo próprio anfitrião, aquele que convidava. Mas vimos aqui a palavra do Senhor dizendo em Apocalipse, no capítulo 12, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e que entra pela cidade pelas portas. Quem nos justifica verdadeiramente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tem como estar na festa, não tem como estar na comunhão, se verdadeiramente nós não estivermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, não basta apenas dizer Senhor, não basta apenas pronunciar o nome, não basta apenas falar deste nome. É preciso que venhamos ter de fato uma comunhão e estarmos de fato vivendo na integridade conforme a vontade de Deus, que pela sua graça e pela sua misericórdia nos concede, aleluias, neste ponto, estarmos de forma adequada nesta grandiosa festa, a festa das bodas que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Então, aquele que não está vestido de forma adequada, ele não pôde continuar na festa. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos.